Em um mundo onde cada passo de nossos filhos parece ecoar incertezas, qual mãe não sente o coração apertar diante do desconhecido? Desde os primeiros passos vacilantes, quando as pequenas mãos buscam apoio e os olhos curiosos exploram um mundo vasto, até os saltos audaciosos da juventude, repletos de sonhos e desafios, a jornada de uma criança é um território vasto e, por vezes, assustador para quem ama. Observamos cada curva, cada obstáculo, cada encruzilhada que se apresenta, e a alma anseia por uma bússola infalível, uma proteção que transcenda nossa capacidade humana de prever, de proteger e de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um anseio universal, uma oração silenciosa que brota do mais íntimo do coração materno, buscando uma garantia de segurança e um guia seguro para aqueles que são a própria extensão de nossa existência. É nesse anseio profundo, nessa entrega de preocupações que muitas vezes nos consomem, que uma presença sublime se revela, não aos olhos físicos, mas à sensibilidade da alma, a fé que transcende o visível. Uma luz serena que não se vê, mas se sente, uma força que não se toca, mas ampara. Visualizamos Maria, a Mãe de Deus e nossa, não apenas como uma intercessora, mas como essa guia divina, uma promessa viva de amparo e um farol de esperança para a jornada de cada filho. Ela não espera que a dificuldade se apresente para então agir, mas, com um amor que antecipa, ela se adianta. Ela precede, com seu manto protetor, cada pequeno explorador que ousamos enviar ao mundo. Não é um acompanhamento reativo que surge apenas na emergência, mas uma providência que se adianta, uma sabedoria que antecipa as necessidades mais profundas e os perigos ocultos. A sombra de suas vestes abençoadas tem o poder de suavizar os caminhos mais áridos, transformando pedregulhos em solo fértil, espinhos em flores de esperança. Seus pés santificados, que um dia trilharam as veredas da Palestina com o próprio Cristo, agora traçam rotas seguras para os nossos. Antes mesmo que a dúvida surja, antes que o perigo se manifeste em sua plenitude. É o leve sussurro que adverte o coração de uma mãe quando o filho se aproxima de um risco invisível. A mão invisível que ampara na queda inesperada, levantando o corpo e o espírito com uma ternura inigualável. É o sorriso celestial que celebra cada vitória, cada conquista, cada aprendizado, mesmo aqueles que passam despercebidos aos nossos olhos atarefados, mas que são monumentos na jornada de crescimento de uma alma. Sentimos a paz que inunda o lar, uma calma inexplicável que se instala quando a fé é depositada em sua intercessão. Um eco do amor maternal de Maria que ressoa em cada fibra do nosso ser. Não é uma paz que ignora os desafios ou nos isenta de nossa responsabilidade, mas uma que nos capacita a enfrentá-los com serenidade e força renovada. Com a alma tranquila, e não uma tranquilidade baseada na ignorância dos desafios, mas na certeza de uma presença maior, observamos nossos filhos crescerem. Pois sabemos, no mais íntimo do nosso ser, que Maria, com sua sabedoria imaculada e amor infinito, já trilhou cada passo à frente deles. Ela não apenas intercede por nós e pelos nossos filhos, mas prepara o terreno, ilumina a escuridão, remove os obstáculos invisíveis e abençoa o percurso de vida deles de uma maneira que só o amor de uma mãe pode compreender e o amor de uma mãe celeste pode realizar em plenitude. Esta é a promessa de proteção infalível que acende uma chama de esperança em nossos corações. Garante-nos que, mesmo nos desafios inevitáveis, nas encruzilhadas da vida, nos momentos de solidão ou de provação, nossos filhos jamais estarão sozinhos. Eles estarão, sim, guiados pelo mais terno dos olhares, sustentados pela mais pura das intercessões,
envolvidos por um amor que precede e protege. É um convite à confiança profunda, a um abandono filial que nos liberta do peso excessivo da preocupação e nos convida a mergulhar na certeza de que há um plano divino e que Maria é parte essencial desse cuidado amoroso e providente para cada alma que lhe é confiada. Em meio à torrente incessante de informações e às pressões que moldam a maternidade contemporânea, o coração de uma mãe muitas vezes encontra-se à deriva, buscando um porto seguro. Não se trata apenas da salvaguarda física dos filhos, um anseio primal que permeou o que já foi dito. Antes, a reflexão se aprofunda na dimensão interior, na forma como a presença de Maria transforma a própria experiência da maternidade. Ela não apenas protege nossos pequenos externamente, mas, de modo mais sutil e profundo, infunde uma paz que transcende a lógica, uma serenidade que se torna o alicerce para enfrentar os desafios cotidianos. Pense na agitação dos dias, na cacofonia de vozes que ditam o que é ser uma boa mãe, nas intermináveis listas de tarefas e nas preocupações silenciosas que se aninham na alma. É nesse turbilhão que a intercessão materna de Maria atua como uma âncora invisível, um ponto de quietude que permite à mãe respirar, discernir e agir não por impulso, mas por uma sabedoria que emana do alto. Essa calma não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer centrada, de encontrar a clareza em meio ao caos, permitindo que a luz divina ilumine as decisões mais íntimas e as reações mais espontâneas. Ademais, a guia de Maria manifesta-se no delicado processo de discernimento que permeia cada escolha parental. Longe de oferecer respostas prontas ou de traçar um mapa literal para cada encruzilhada, a Mãe Santíssima inspira uma profunda escuta interior, um apelo à oração silenciosa que precede as grandes e pequenas decisões. Como escolher a escola mais adequada? Como orientar nas amizades que surgem? Como abordar as inevitáveis crises da adolescência? Ou mesmo como responder a uma birra infantil com paciência e amor? Maria, com seu sim incondicional à vontade divina, ensina-nos a virtude da docilidade ao Espírito Santo. Ela nos convida a entregar cada dilema, cada preocupação e cada plano em suas mãos, não como um ato de passividade, mas de confiança ativa. Consequentemente, a mãe que se volta a Maria percebe que a verdadeira sabedoria não reside em sua própria capacidade de controle ou em sua inteligência humana, mas na humilde abertura à graça que capacita e ilumina. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento, onde a fé se torna a lente através da qual se enxerga o caminho mais propício para o desenvolvimento integral de cada filho, alinhado aos desígnios divinos. Para além das grandes decisões, a presença de Maria se revela com uma ternura particular nos interstícios da vida comum, nas minúcias do dia a dia que, por vezes, parecem insignificantes, mas que compõem a tapeçaria da existência familiar. A rotina exaustiva de acordar cedo, preparar refeições, ajudar nos deveres, lidar com a desorganização e as pequenas rebeldias, tudo isso pode facilmente esgotar a alma. No entanto, ao convidar Maria para o coração do lar, a mãe descobre uma nova perspectiva. As tarefas repetitivas deixam de ser meros fardos e se transformam em oportunidades de santificação, atos de amor silenciosos que constroem o lar e nutrem a alma. A paciência para ouvir uma história interminável, a força para perdoar uma pequena travessura, a delicadeza para enxugar uma lágrima, a persistência em ensinar uma virtude, tudo isso é permeado pela graça quando vivido sob o olhar de Maria.
É como se a Mãe Celestial, com sua própria experiência de maternidade vivida na simplicidade de Nazaré, infundisse a capacidade de ver o sagrado no ordinário, de reconhecer a presença de Deus nas pequenas alegrias e nos desafios mais corriqueiros, elevando a maternidade a um caminho de santidade. Neste sentido, a confiança em Maria para a proteção dos filhos não é um mero recurso externo. Ela se converte em um caminho de profunda transformação espiritual para a própria mãe. Ao depositar suas ansiedades e esperanças nas mãos da Virgem, a mãe é convidada a um abandono mais radical à providência divina. Essa entrega não minimiza suas responsabilidades, mas as realça com uma nova leveza e propósito. Ela aprende a depender menos de suas próprias forças e mais da graça de Deus, experimentando uma liberdade interior que só a confiança filial pode proporcionar. A relação com Maria se torna, assim, um itinerário de fé que amadurece a mãe, ensinando-lhe a verdadeira humildade, a resiliência e a alegria que advém de saber que não se está sozinha, mas acompanhada por uma mãe que conhece as profundezas do coração humano e as complexidades da vida familiar. É um processo de purificação e de crescimento na caridade, onde o amor pelos filhos se torna um espelho do amor divino e cada ato de cuidado se transforma em uma oração. Consequentemente, em um cenário onde a maternidade moderna é frequentemente assombrada pela culpa e pela incessante busca por uma perfeição inatingível, a serenidade de Maria oferece um contraponto vital. As redes sociais e as comparações implacáveis podem levar mães a sentirem-se inadequadas, exaustas e sobrecarregadas, como se cada falha fosse um atestado de insuficiência. Em vez disso, a devoção mariana convida a um tipo diferente de maternidade, uma que é vivida na graça, não na performance. Ela nos lembra que a verdadeira medida de nosso amor não está na ausência de erros, mas na constância de nossa entrega e na inabalável confiança na misericórdia de Deus. Maria, a Mãe Imaculada, nos ensina que a perfeição está na conformidade à vontade divina e não em um ideal humano fabricado. Sua presença nos liberta do peso excessivo da autoexigência e nos convida a abraçar a jornada da maternidade com mais compaixão por nós mesmas e mais alegria em cada etapa do crescimento de nossos filhos. Isso fomenta um ambiente familiar mais autêntico e menos propenso à ansiedade, permitindo que a alegria genuína de criar e nutrir floresça em plenitude. Ao contemplarmos o percurso até aqui, percebemos que a jornada da maternidade, vista sob esta luz particular, adquire contornos de uma profundidade insuspeita, transcendendo a mera preocupação com o bem-estar físico. É como se as brumas que por vezes obscurecem o caminho se dissipassem, revelando uma paisagem de confiança e propósito, onde cada passo, tanto do filho quanto da mãe, é sustentado por uma promessa que antecede o próprio caminhar. Não se trata de uma esperança vã ou de um otimismo irrealista diante dos desafios inerentes à vida, mas de uma certeza que se enraiza na alma, transformando a própria percepção do que significa guiar e nutrir. A inquietude que outrora poderia turvar o coração encontra um refúgio, não por uma ausência de percalços, mas pela presença de uma bússola interna que reorienta o olhar e acalma o espírito. Dessa intrincada tapeçaria de reflexões, onde os fios da ansiedade humana se entrelaçam com a promessa da guia divina, emerge uma clareza que reorienta o olhar. A quietude que se instala, a sabedoria que se manifesta nas escolhas e a dignidade que eleva cada gesto cotidiano são ecos de uma sinfonia maior que se revela. A vida familiar, antes um emaranhado de tarefas e preocupações, ganha um novo ritmo, uma cadência que ressoa com a harmonia de um propósito maior. Cada pequena vitória, cada desafio superado,
Cada lágrima enxugada passa a ser parte de um desígnio maior, um traço no quadro da santidade que se pinta dia após dia. A percepção de que há uma presença amorosa que se adianta, que prepara o terreno e suaviza as asperezas, liberta a mãe de um peso invisível, permitindo-lhe abraçar sua vocação com uma leveza e uma alegria renovadas. Essa confluência de entendimentos nos conduz a uma percepção mais ampla, onde o fardo da responsabilidade materna, muitas vezes opressor, se transmuta em bênção, e a incerteza cede lugar a uma certeza serena. Não é uma fuga da realidade, mas uma imersão nela com os olhos da fé, compreendendo que a graça opera mesmo nos pormenores mais singelos. O que antes poderia parecer um fardo solitário, revela-se agora como um convite a uma dança de fé e amor, onde a mão invisível de uma Mãe Celeste conduz os compassos, ensinando a cada movimento a arte da entrega e da confiança. Essa redescoberta da maternidade, imersa na graça e na intercessão materna, convida a uma postura de alma que transcende as preocupações imediatas e se aninha em um porto de paz, onde o verdadeiro crescimento, tanto dos filhos quanto da própria mãe, floresce sob a égide do amor divino. Assim, o horizonte se amplia e o olhar da mãe, outrora fixo nos desafios iminentes, eleva-se para uma perspectiva de cuidado divino que abraça a totalidade da vida, desde a fragilidade da infância até os voos independentes da juventude. Essa compreensão mais profunda não apenas alivia o peso, mas infunde uma nova força, um vigor que brota da fonte da própria graça. É a certeza de que, mesmo quando as próprias forças parecem esgotar-se, há uma reserva inesgotável de auxílio e ternura que se manifesta de formas inumeráveis. A alma materna, nutrida por esta verdade, encontra um novo fôlego, um manancial de paciência e de caridade que a capacita a viver cada dia com propósito e esperança, transformando o lar em um santuário de fé e amor e a vida de seus filhos em um testemunho da providência divina. Ao longo desta jornada de reflexão, desvelamos que a presença de Maria na travessia de nossos filhos não se restringe a um mero amparo externo. Ela se aprofunda na alma da maternidade, transformando-a em uma experiência de paz inabalável e de profunda renovação espiritual. É como se o coração materno, antes assolado pelas tempestades da incerteza e pela vertigem do desconhecido, encontrasse um porto seguro, uma âncora invisível que o mantém firme em meio às correntezas da vida. Essa certeza não é fruto de uma ingenuidade cega diante dos desafios, mas de uma fé madura que reconhece a providência divina atuando nos mais ínfimos detalhes da existência, tecendo uma rede de proteção e amor que transcende nossa limitada compreensão. A serenidade que emana dessa confiança mariana não apenas acalma a mãe, mas irradia-se por todo o lar, criando um ambiente onde a graça pode florescer, onde o medo cede lugar à esperança e a ansiedade se dissolve na entrega. Percebemos então que a guia de Maria é uma sabedoria que se manifesta não em ditames rígidos, mas em um discernimento sutil que ilumina as escolhas cotidianas, desde as mais triviais até as que moldam o futuro. Ela nos ensina a arte da escuta interior, a importância de silenciar o burburinho do mundo para ouvir a voz suave do Espírito Santo que nos orienta. Essa docilidade ao divino, aprendida no exemplo de Maria, capacita a mãe a educar seus filhos não apenas com regras e limites, mas com a ternura e a verdade que só a caridade infusa pode proporcionar. As tarefas rotineiras, que antes poderiam parecer fardos, adquirem um novo significado, transformando-se em oportunidades de santificação, em gestos de amor que constroem lares e almas.
Cada prato preparado, cada história lida, cada lágrima enxugada, cada lição enxugada, torna-se um ato de oração, um tijolo na edificação de um lar que é, em si, um pequeno santuário doméstico, abençoado pela presença da mão celeste. Mais do que apenas proteger os filhos, a entrega a Maria opera uma profunda transformação na própria mãe. Ela se liberta do peso opressor da perfeição inatingível e da culpa que muitas vezes assola a maternidade moderna. Ao depositar suas preocupações e seus anseios nas mãos da Virgem, a mãe é convidada a um abandono mais radical à vontade de Deus, experimentando uma liberdade interior que só a confiança filial pode conceder. Essa relação com Maria se torna, para a mãe, um itinerário de crescimento na fé, na humildade e na alegria. Ela aprende a depender menos de suas próprias forças e mais da graça divina, descobrindo que a verdadeira eficácia de sua maternidade reside não em sua capacidade de controle, mas em sua abertura à ação de Deus. Assim, a mãe que se confia a Maria não apenas garante uma proteção infalível para seus filhos, mas também empreende uma jornada de santificação pessoal, tornando-se um canal mais puro e disponível para o amor divino em sua família. A imagem de Maria precedendo os passos de nossos filhos, suavizando os caminhos e traçando rotas seguras, não é uma metáfora distante, mas uma verdade viva que se desdobra em cada amanhecer e em cada anoitecer. É a certeza de que eles jamais estarão sozinhos, mas guiados por um olhar que conhece as profundezas de seus corações e as complexidades de seus caminhos. Essa presença materna infalível não anula as provações da vida, mas as reveste de um propósito maior, transformando-as em oportunidades de crescimento e amadurecimento na fé. O legado que uma mãe entrega a seus filhos ao confiá-los a Maria é, em última instância, um legado de fé, de resiliência e de uma profunda conexão com o divino, um tesouro que transcende bens materiais e oferece um porto seguro para a alma em todas as fases da vida. Que esta verdade, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, não permaneça apenas como uma bela ideia, mas se enraize no mais íntimo de nosso ser, transformando cada dia de nossa maternidade em um ato de entrega e de louvor. A verdadeira prática desta devoção se inicia agora, em cada olhar de confiança, em cada oração silenciosa, em cada ato de amor vivido sob o manto protetor da Virgem Maria. Que possamos, então, com o coração sereno e a alma em paz, observar nossos filhos crescerem, certos de que estão envolvidos pelo mais terno dos olhares e guiados pela mais amorosa das mãos. Que a Mãe de Deus e nossa nos abençoe e nos guarde, a nós e aos nossos filhos, hoje e sempre, conduzindo-nos a todos para o porto seguro do coração de seu Filho, Jesus Cristo. Amém.